Bem, galera, eu sou o professor Enori Carelli e hoje nós vamos falar sobre a matriz mudança de base de um espaço vetorial. Então, iniciamos com a anotação. Para facilitar a identificação, as coordenadas do vetor u em relação à base beta serão dadas por u, aqui o vetor u. A indicação beta significa que x1, x2, x3 até xn são as coordenadas do vetor u em relação à base beta e a U com o índice alfa, dada por y1, y2, y3 até yn, são as coordenadas do vetor u em relação à base alfa. Então, a matriz mudança da base beta para a base alfa ocorre nas seguintes circunstâncias. Então, dada a base beta, que tem os vetores v1 até vn, e a base alfa, que tem os vetores w1 até wn, do espaço vetorial V, nós queremos estabelecer uma relação entre as coordenadas do vetor u, dadas por x1, x2, x3 até xn, em relação à base beta, e as coordenadas do vetor u, dadas por y1, y2 até yn, em relação à base alfa. Ou seja, nós queremos saber qual é a mecânica que deve ser empregada para um vetor navegar de uma base para outra. Para isso, essa mecânica nós vamos chamar de matriz mudança de base, e para facilitar o entendimento, nós vamos estudar o caso de duas bases do espaço R3. Depois, para generalizar, basta apenas aumentar o número de coordenadas. Então, suponhamos que a base beta seja composta pelos vetores v1, v2 e v3, e a base alfa pelos vetores w1, w2 e w3. E o u é o vetor de coordenadas x, y, z. As coordenadas do vetor u em relação à base beta, então, serão x1, x2, x3. E as coordenadas do vetor u em relação à base alfa serão y1, y2 e y3. E nós vamos mudar da base beta para a base alfa e vamos determinar então as relações entre x1, x2 e x3 e y1, y2 e y3. E procedemos como segue. Então, primeiro, vamos pegar o vetor u e vamos escrever como combinação linear dos vetores da base alfa, beta e alfa. Isto é, o vetor u em relação à base beta será dado por x1 vezes 1, visto que as coordenadas do vetor u em relação à base beta serão x1, x2, x3 e os vetores v1, v2 e v3. Então, teremos u igual a x1, v1, mais x2, v2 e mais x3, v3. Por outro lado, o u escrito como como combinação linear dos vetores da base alfa será dado por u igual w1, y1, w1, y2, w2 e y3, w3. Agora, como segundo passo, nós estamos interessados em mudar da base beta para a base alfa, então nós vamos escrever cada vetor da base beta como combinação linear dos vetores da base alfa. Então, nós teremos o primeiro vetor da base beta, que é o B1, será escrito como A1, 1, W1, A2, 1, W2, A3, 1, W3. Observem que o índice do vetor V é o segundo índice da indexação das variáveis A e J. Então, nós temos A11, esse 1 em preto corresponde ao W1 e o vermelho corresponde ao V1. A21, o 2 corresponde ao W2 e o 1 corresponde ao V1. A31, então o 3 corresponde ao W3 e o 1 corresponde ao V1. Esse modo de indexar os A e J, ele é adotado porque depois, quando nós formulamos a matriz mudança de base, os A e J que aqui estão em linha, irão aparecer em colunas. Agora veja o V2, escrito como combinação linear dos vetores da base alfa, então será A1, 2, o 1 associado ao W1, o 2 associado ao V1, A2, 2, W2, o 2 em preto associado ao W2 e o vermelho associado ao V2,
e o A32W3 com a indexação do A32 da forma como foi dito antes. Já o V3, então, será dado por A13, o 1 associado ao W1 e o 3 associado ao V3, A23W2 e A33W3. Seguindo, então, nós temos aqui o vetor V1, V2 e o vetor V3, escrito como combinação linear dos vetores da base alfa, e vamos recuperar aqui o vetor U, que é uma combinação linear dos vetores da base beta, dada por U igual a x1, V1, mais o x2, V2, e mais o x3, V3. Então, vamos substituir o V1, o V2 e o V3 por essas combinações obtidas em relação à base alfa. De modo que nós vamos ter, então, U igual a x1 vezes o V1, que agora é substituído pelo seu equivalente A11, W1, A21, W2 e A31, W3, mais, então, o x2 vezes o V2, que vai ser substituído pelo equivalente A12, W1, A22, W2 e A32, W3, e mais o x3 vezes o V3, em que o V3 será substituído pelo equivalente A11W1, A23W2 e A33W3 obtida da combinação em relação à base alfa. Agora, o próximo passo, então nós vamos distribuir o x1, x2 e x3, de tal forma que nós vamos obter x1 A11 W1, x1 A21 W2, x1 A31 W3, na segunda parte x2 A12 W1, que está aqui, depois x2 A22 W2, x2 A32 W3 e finalmente o x3 vezes A13 W1, x3 vezes A23 W2 e o x3 vezes o A33 W3. Próximo passo, então vamos pôr em evidência o W1, W2 e W3. Então teremos que o U vai ser aqui em cima no primeiro termo, pomos em evidência o W1, então fica A11x1, A12x2, A13x3 vezes o W1. Na segunda linha, pomos em evidência o W2, então teremos A21x1, A22x2 e A23x3 vezes o W2. E finalmente, na terceira linha, nós temos em evidência o W3, daí vai ficar A31x1, A32x2, A33x3 vezes o W3. Agora, fazemos o seguinte procedimento. Aqui nós apenas copiamos o resultado anterior e vamos escrever em forma de matriz. Então, comparando o U, que estava escrito como combinação linear dos vetores da base alfa, nós tínhamos U igual a y1, W1, y2, W2, y3, W3, que foi feita no processo item 1. Agora, comparando a primeira linha com a segunda, nós vamos observar que o y1, que é o coeficiente do W1, corresponde ao coeficiente A11x1, A12x2 e o A13x3. Então, nós vamos escrever que o y1 corresponde a essa igualdade. Já o y2, que é o coeficiente do W2, corresponde ao A21x1, A22x2 e o A32x3. Então, escrevemos o y2 correspondente à sua igualdade. E do mesmo modo, o y3, que é o coeficiente do W3, vai corresponder ao A31x1, mais o A32x2 e mais o A33x3. De modo que nós temos aqui o y3 correspondente à sua igualdade que multiplica o W3. Agora, escrito esse sistema de equações em forma de matriz, nós teremos o seguinte. Na primeira coluna, na primeira matriz, teremos o y1, y2 e y3. A segunda matriz é a matriz dos coeficientes de x1, x2 e x3. Então, observe que nós vamos ter A11, A12 e A13 na primeira linha,
A21, A22 e A23 na segunda linha, e A31, A32 e A33 na terceira linha, e a matriz das variáveis x1, x2 e x3 que se encontra no lado direito. Observem que, como nós tivemos o cuidado de fazer a indexação dos A's, observem que aqui na matriz nós vamos ter o A1, A21 e A31, que eles correspondem agora à coluna da matriz. E inicialmente eles estavam como linha no início do processo. Bem, essa matriz que ficou dos coeficientes A11, A12, etc., ela vai ser denominada matriz mudança da base alfa da base beta para a base alfa. Isso quer dizer que se nós estamos interessados em saber quais são as coordenadas do vetor u em relação à base alfa, depois que a gente conhece as coordenadas do vetor u em relação à base beta, realizamos o seguinte processo. As coordenadas do vetor u em relação à base alfa será obtida pelo produto da matriz mudança da base beta para a base alfa, vezes as coordenadas do vetor u em relação à base beta. Assim, a notação será dada por matriz M de beta para alfa, que será igual aos coeficientes dado por A e J de beta para alfa, e é denominada matriz mudança da base beta para a base alfa. Então, como já foi dito, conhecendo as coordenadas do vetor u em relação à base beta, para determinar as coordenadas do vetor u em relação à base alfa, basta multiplicar a matriz mudança da base beta para a base alfa pelas coordenadas do vetor u em relação à base beta. Agora, digamos que a gente queira, sem repetir o processo, encontrar a matriz mudança da base alfa para a base beta. A matriz mudança da base alfa para a base beta é exatamente a matriz inversa da matriz mudança da base beta para a base alfa. Ou seja, essas duas matrizes, uma são inversas da outra. Agora vamos ver um exemplo. Suponhamos que a beta, dada pelos vetores V1 igual a 1, 3, 1, V2 igual 1, menos 2 e 3, e o V3 igual 1, 2 e 2, sejam vetores da base beta, e os vetores W1, W2 e W3, dados por 1, 1, 0, 0, 1, 0 e 1, e 0, menos 2 e 1, são os vetores da base alfa, e essas duas bases são bases de R3. Vamos determinar a matriz mudança da base beta para a base alfa. Então, seguindo o procedimento descrito anteriormente, nós vamos escrever cada vetor da base beta como combinação linear dos vetores da base alfa e vamos formar um sistema de equações. Isto é, dadas as duas bases, que apenas copiamos. Então, no primeiro passo, nós tivemos que cada vetor da base beta foi escrito como combinação linear dos vetores da base alfa. Aí o V1 é 1, 3, 1, será A11 vezes 1, 1, 0, que é o primeiro vetor da base alfa. O A21 será o vetor, o A21 vezes o W1 será A21 vezes 1, 0, 1. O A31, então, vezes o W3 será A31 vezes 0, menos 2 e 1. Fazemos a mesma coisa para o vetor V2. Então, o V2, que é 1, menos 2 e 1, será dado por A12 vezes 1, 1, 0, A22 vezes 1, 0, 1 e A32 vezes 0, menos 2 e 1. O mesmo para o vetor V3. Então, teremos 1, 2, 2, que é o vetor vezes 3, é o vetor V3, A1, 3 vezes 1, 1 e 0, mais A2, 3 vezes 1, 0, 1, e mais o A3, 3 vezes 0, menos 2 e 1. Aqui, então, estão todos os vetores da base beta, escrito como combinação linear dos vetores da base alfa.
Vamos então escrever os sistemas lineares para cada combinação. Para o primeiro vetor, que era o vetor V1 com as coordenadas 1, 3, 1, vamos ter o seguinte. O A11, que multiplica a primeira coordenada do primeiro vetor da base alfa, então fica A11 vezes 1, depois aqui A21 vezes 1, mais A31 vezes 0, igual a 1, então forma a primeira linha do sistema. A segunda linha do sistema será A11 vezes a segunda coordenada do primeiro vetor, mais A21 vezes o 0, que é a segunda coordenada do segundo vetor, mais A31 vezes o menos 2, que é a terceira coordenada do segundo vetor, igual ao 3, que é a segunda coordenada do vetor V. E a última linha, então, ficará A11 vezes o 0, que é a terceira coordenada do primeiro vetor da base alfa, A21 vezes o 1 e A31 vezes o 1 igual a 1. Para o segundo vetor, repetimos o mesmo processo, então teremos 1 vezes o A12, mais o 1 vezes o A22 e mais o 0 vezes o A32, igual a 1. Para a segunda linha, 1 vezes o A12, mais o 0 vezes o A22 e mais o menos 2 vezes o A32, igual ao menos 2, que é o segundo da coordenada do vetor V2. E na terceira linha, então, teremos 0 A12, mais 1 vezes o A22 e mais 1 vezes o A32, igual a 1, que corresponde à terceira coordenada do vetor V1. Para o vetor V3, então teremos o A13 vezes o 1, mais o A23 vezes o 1 e mais o A33 vezes o 0, igual a 1, que é a primeira coordenada do vetor V1. Na segunda linha, A13 vezes o 1, A23 vezes o 0 e A33 vezes o menos 2, que vai ser igual a 2. E, finalmente, na terceira linha, teremos A13 vezes o 0, mais A23 vezes o 1 e mais o A33 vezes o 1, que é igual ao 2, que é a terceira coordenada do vetor V3. Agora, observe o seguinte. No primeiro sistema, está aqui dado, o segundo sistema também ele aparece e o terceiro sistema aqui. Teremos, então, que os coeficientes dos A e J são os mesmos. Então, observe aqui no primeiro sistema, para o A11, teremos 1, 1 e 0. Para o A12 teremos 1, 1 e 0. E para o A13 teremos 1 e 0. Do mesmo modo, para o A21, 1, 0 e 1. Para o A22, 1, 0 e 1. E para o A23, 1, 0 e 1. E, finalmente, para o A31, vamos ter 0, 2 e 1, 0, 2 e 1 e 0, o 2 naturalmente negativo, 1. O que varia são os coeficientes constantes, ou são as constantes, que correspondem aos vetores da base beta. 1, 3, 1, 1 menos 2 e 1, 1, 2 e 2. Então, para ganhar tempo na resolução do sistema, nós vamos escrevê-lo da seguinte maneira. Vamos escrever uma matriz em que as três primeiras colunas correspondem aos vetores da base alfa e as três últimas correspondem aos vetores da base beta. E agora vamos reduzir essa matriz, escrever essa matriz em linha reduzida, e quando nós obtivermos no lado esquerdo dessa vertical a matriz identidade, no lado direito nós teremos a matriz mudança de base. Então vamos lá. Aqui nós vamos então zerar esse elemento número 1. Para isso, então vamos fazer L1 menos L2. Então teremos aqui L1 menos L2. A primeira linha a gente copia. Na segunda linha, então vamos fazer 1 menos 1, que dá 0. 1 menos 0, que vai dar o 1. 0 menos o menos 2, que vai dar 2. 1 menos o 3, que vai dar o menos 2. E 1 menos o 2, que vai dar o menos 1. A terceira linha, como já tem 0 nesta posição, basta copiá-la. Agora teremos que eliminar o segundo elemento da terceira linha. Vamos zerá-lo. Para isso, então vamos fazer
a linha 2 menos a linha 3. E vamos obter o seguinte. A primeira linha copiamos como está, a segunda linha copiamos como está, e a terceira linha, então, agora vai ter 0 menos 0, que é o 0, 1 menos 1, que vai dar 0, 2 menos 1, que dá 1, 2 menos 1 vai dar o menos 3, o menos 2 menos 1 dá o menos 3, 3 menos 1, que é o 2, e menos 1 menos o 2 vai dar o menos 3. Para obter a matriz identidade nas três primeiras colunas, então temos que zerar esse elemento 2 e esse elemento 1. Então, primeiro fazemos o L2 menos o L3. Assim, a primeira linha nós copiamos. Aqui vamos fazer L2 menos L3. Então, fica 0 menos 0, que é o 0. 1 menos 0, que é o 0. Agora fazemos L2 menos duas vezes o L3, então fica 2 menos o 2, que vai dar 0. 2 negativo menos duas vezes o menos 3, fica 4. 3 menos o 2 vezes 2 negativo, vai dar o menos 1. E menos 1 vezes 2 vezes o menos 3, que fica mais 6, então vai dar o 5. A terceira linha nós copiamos. Finalmente, então, nós temos que eliminar esse o segundo elemento da primeira linha na matriz das três primeiras colunas. Para isso, então, nós vamos fazer L1 menos L2, e aí nós vamos ter, então, primeira linha menos a segunda, 1 menos 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0, 0 menos 0 dá 0, 1 menos 3 fica o menos 3, 1 menos o menos 1 vai dar 2, 1 menos o 5 dá o menos 4. E as outras linhas simplesmente copiamos. Observe então que temos aqui a matriz de identidade, formada nas três primeiras colunas, e uma matriz com elementos diferentes, com elementos menos 3, 2 e menos 4 na primeira linha, 4, menos 1 e 5 na segunda linha, menos 3, 2 e menos 3 na terceira linha, e essa matriz é exatamente a matriz mudança da base beta para a base alfa. Então, nós temos aqui que as coordenadas do vetor U na base alfa serão dadas pela matriz mudança da base beta para a base alfa, vezes as coordenadas do vetor U em relação à base beta, e essa matriz mudança da base beta para a base alfa é exatamente a matriz obtida depois de feitas as operações sobre linhas na matriz correspondente às três primeiras colunas ao vetor da base que nós queremos encontrar a mudança, chegar com a mudança e iniciado pela base que nós conhecíamos as coordenadas, que no caso era a base beta. Finalmente, então, podemos dizer que a matriz mudança da base beta para a base alfa é essa matriz formada pelos elementos menos 3, 2 e menos 4 na primeira linha, 4, menos 1 e 5 na segunda linha, menos 3, 2 e menos 3 na terceira linha. Vamos ver uma aplicação. Suponhamos que o vetor U seja escrito como combinação linear dos vetores da base beta como cego. Então, sendo U, uma vez 1, 3, 1, mais duas vezes 1, menos 2 e 1, e mais menos 1 vezes 1, 2 e 2. Então, o vetor U será dado pelas seguintes coordenadas: 1 vezes 1, mais 2 vezes 1, e menos 1 vezes 1, que tem como 2 sendo a sua primeira coordenada. 1 vezes 3, mais 2 vezes o menos 2, e menos 1 vezes o 2, vai dar como resultado menos 3, que é a segunda coordenada. E 1 mais 2 menos 2 vai dar 1, que é a terceira coordenada. De modo, então, que o vetor U vai ser 2, menos 3 e 1. Assim, as coordenadas do vetor U em relação à base beta são esses coeficientes que multiplicaram cada vetor, o 1, o 2 e o menos 1. Agora estamos interessados em saber quais são as coordenadas do vetor U em relação à base alfa, que serão o y1, y2 e y3. Para determinar y1, y2 e y3, então nós vamos resolver a equação. Coordenadas do vetor U em relação à base alfa
é a matriz mudança da base beta para a base alfa vezes as coordenadas do vetor u em relação à base beta, que são 1, 2 e menos 1. Então, realizando aqui a primeira linha vezes essa coluna, nós vamos obter o resultado 5, porque 3 vezes menos 1, mais 2 vezes o 2, e mais ou menos 4 vezes o menos 1, tem como resultado 5. A segunda linha multiplicada por esta coluna vai dar menos 3, e a terceira linha multiplicada pela coluna u beta vai dar o 4. Assim, as coordenadas do vetor u em relação à base alfa são 5, menos 3 e 4. Vamos testar? Então, sabendo que as coordenadas do vetor u em relação à base alfa são 5, menos 3 e 4, e a base alfa é formada pelos vetores 1, 1, 0, 0, 1 e 1, 0, menos 2 e 1, resolvemos a combinação u igual a yw1 mais y2w2 e mais o y3w3. Então, teremos 5 vezes, que é a primeira coordenada, vezes 1, 1, 0, mais o menos 3 vezes 1, 0, 1, e mais o 4 vezes o 0 menos 2, 1. E como resultados vamos obter 5 vezes 1, menos 3 vezes 1 e mais 4 vezes 0, que é 2, 5 vezes 1, 3 vezes 0 e 4 vezes o menos 2, que vai dar resultado menos 3, e 5 vezes 0, mais 3 vezes menos 1 e mais 4 vezes 1, que vai dar o resultado 1. Então, observe que obtivemos o mesmo vetor, porém escrito como combinação linear dos vetores da base alfa. Vamos ver agora exemplo em que não conhecemos nem as coordenadas do vetor u em relação à base beta e nem as coordenadas do vetor u em relação à base alfa. E como nosso interesse é mostrar a aplicação, vamos pegar o mesmo vetor, as mesmas bases e a já conhecida matriz mudança de base. Então, seja o vetor u, que era o vetor estudado anteriormente, dado por 2, menos 3 e 1, e ele, no caso aqui, ele está escrito na base canônica. Nós já sabemos o que é a base canônica. Então, a base canônica é formada pelos vetores i, j, k, e as coordenadas de um vetor em relação à base canônica são as próprias coordenadas do vetor. Agora, então, determine as coordenadas de u em relação à base beta e depois as coordenadas de u em relação à base alfa e, finalmente, escreva esse vetor como combinação linear dessas bases. Então, a solução. Primeiro, então, vamos determinar as coordenadas do vetor u em relação à base beta, que são x1, x2, x3, escrevendo o vetor u como combinação linear dos vetores dessa base. Assim, dada a base e o vetor, nós vamos ter o u, que é 2 menos 3, 1, igual a x1 vezes 1, 3 e 1, mais x2 vezes 1 menos 2 e 1, e mais o x3 vezes 1, 2 e 2. Naturalmente que o sistema será dado por x1 mais x2 mais x3 na primeira linha igual a 2, 3x1 menos 2x2 mais 2x3 na segunda linha igual a menos 3, e x1 mais x2 mais 2x3 na terceira linha igual a 1. E o resultado desse sistema serão as coordenadas do vetor u em relação à base beta, que é 1, 2 e menos 1, que nós já sabíamos de antemão. Agora, para determinar as coordenadas do vetor u em relação à base beta, então utilizamos a matriz mudança de base, que é a matriz dada pelos vetores, pelos coeficientes menos 3, 2 e menos 4 na primeira linha, 4, menos 1 e 5 na segunda, menos 3, 2 e menos 3 na terceira linha. Os vetores do vetor em relação à base beta, que são 1, 2 e menos 1, formando a matriz coluna, e o resultado do produto será 5, menos 3 e 4, que são as coordenadas do vetor u em relação à base alfa. Dado que a base alfa tem esses vetores w1, w2 e w3, então o vetor u será dado por 5 vezes 1, 1 e 0, menos 3 vezes 1, 0, 1, e 4 vezes o 0, menos 2 e 1,
Então, teremos o 2, o menos 3 e 1 como sendo o vetor U escrito como combinação da base, combinação linear dos vetores da base alfa. Com isso, nós finalizamos a parte teórica com exemplos de como se faz matriz mudança de uma base para outra. Esperamos que seja útil para vocês.